Olá, nós iniciamos mais um quadro Mães e Filhos. E o nosso convidado de hoje é Lucas Avelar Rodrigues. Lucas, que é psicólogo, psicanalista, um jovem de 29 anos, mas que possui uma bagagem profissional bem interessante. Olá, Lucas. Boa tarde. Tudo bom? Tudo Muito bem? obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Lucas, então vamos falar primeiro sobre a humanização em saúde. O que seria ela? Que é o que você trabalha no seu dia a dia, não é isso? Sim, a humanização em saúde tem sido tomada como uma transformação que precisa acontecer no serviço de saúde do Brasil. Assim. Isso é uma proposta que, inclusive, tem questões que se passam por meios internacionais também, mas no Brasil a gente tem tomado isso como uma transformação que precisa ocorrer na área da saúde, no campo da saúde. E o que seria isso, assim? Isso acontece a partir de uma noção que a gente percebe que dentro do hospital, as questões que são suscitadas pelo tratamento, pela internação, elas geram algum impacto sobre as pessoas que estão envolvidas no tratamento. A gente não pode esquecer nunca que um tratamento é sempre um tratamento que ocorre entre as pessoas. Claro. Por mais que se utilize de mecanismos tecnológicos, de medicações, a gente não pode esquecer que o tratamento médico, o tratamento assistencial de uma forma geral, o tratamento hospitalar, ele exige um certo tato nas relações. Uma atenção, vamos dizer assim, de algum profissional ali o tempo todo, seria isso? Sim, isso também, mas é algo que a gente tem que aprofundar um pouco mais na questão pelo seguinte, a gente tem que pensar que o que acontece nas relações de tratamento. Né? Assim, vamos pensar primeiro, vamos começar pelos profissionais. Os profissionais, cada dia que passa, hoje em dia a gente tem tido mais questionamentos sobre as dificuldades de adesão em tratamentos, né? Tratamentos que às vezes a população está informada sobre o que tem que acontecer, sobre quais são as práticas consideradas mais saudáveis, né? Assim, mas mesmo assim a gente observa que algumas pessoas não se envolvem no tratamento. Além disso também, uma percepção que tem por parte mais do pessoal da psicologia que trabalha no hospital, por parte mais das pessoas que têm formação em ciências humanas, mas que trabalham no campo da saúde, é que existe um certo distanciamento entre as pessoas. Isso provoca um sofrimento importante que a gente tem que trabalhar. Isso é um caso frequente? Porque eu gostaria de saber, assim, porque como você lida com isso no dia a dia, trabalha no hospital, né? Os casos frequentes, como que é lidar com essas pessoas, até elas mesmas? Como elas lidam com o profissional, os casos mais frequentes? Por exemplo, no hospital, as pessoas estão, de uma certa forma, entregues ao saber do médico, dos profissionais. Isso faz com que você se doe para poder ajudar o outro. Só que existe uma questão que é o seguinte, quando a gente fala que o paciente procura uma instituição por um sofrimento da doença, esse sofrimento da doença não vem específico com uma dor específica da doença, mas isso a gente tem que entender o ser humano de uma forma mais integral. Isso envolve, inclusive, aspectos emocionais, aspectos religiosos, aspectos vários que constituem o que é o ser humano, vamos falar assim. Essa noção de integralidade, ela tem sido cada vez mais colocada em pauta, porque existe um movimento que é comum, né, assim, nas práticas de saúde, e isso tem a ver com os avanços científicos, que é claro que nós não vamos negar a importância, mas assim, uma vez que a gente considera o paciente como um objeto de trabalho, como alguém que a gente vai cuidar, de uma certa forma, a metodologia utilizada muitas vezes desconsidera a história do sujeito. Né, assim, e isso traz dificuldades importantes para a continuidade do tratamento, inclusive para as questões de adesão ao tratamento que eu estava te falando. Porque como é que eu vou aderir a uma proposta que não cabe no meu modo de vida, não cabe nos meus planos de vida, e isso é algo que os profissionais da saúde têm que levar em consideração, sabe? Claro. Gente, é um tema um pouco complexo, lembrando que o Lucas, ele é psicólogo, psicanalista. Lucas, então quem faz essa humanização, assim? Olha, a humanização, ela é feita por todos, né? Assim, não tem nada mais crítico do que a gente pensar que a humanização... Lembrando, né, que o nosso tema é humanização em saúde. E quem faz essa humanização? A gente pode falar assim, que a humanização
por ser uma proposta política, né? Existe política de humanização no país, é uma proposta de é como se a gente considerasse que é um compromisso coletivo. Todos têm que estar envolvidos nisso. Não há nada de mais contra a dignidade humana do que a gente pensar que quem é responsável pela atenção, pelo sofrimento psíquico, nas relações interpessoais, seria especificamente o psicólogo. Então, não faz sentido a gente, dentro de um hospital, dentro de uma instituição de saúde, a gente chamar, por exemplo, o paciente está chorando, então chama o psicólogo, que agora é a hora dele. Isso é algo que é inconcebível do ponto de vista ético, né? Assim, quando a gente se propõe para cuidar do outro e não só tratar do outro, a gente tem que pensar que existe uma necessidade que a gente acolha o que o outro tem a dizer sobre o próprio sofrimento. E, inclusive, isso tem que ser colocado como um ponto fundamental para o plano de cuidado do paciente, que ele tem que ser incluído como protagonista na formação do seu plano de cuidado. E ele se entrega realmente, Lucas, ou há uma dificuldade de lidar assim com o paciente? Historicamente, a gente pensa na área da saúde como uma forma assim, existe aquele que sabe, que vai me tratar e eu teria que me colocar à disposição desse saber. O que a gente tem tentado discutir, e isso é a proposta, inclusive uma proposta do governo, de forma geral, assim, uma política nacional, é colocar que as pessoas têm que considerar o sofrimento humano dentro de qualquer tipo de relação. Dentro das relações de saúde, principalmente, isso não pode ser desconsiderado, porque não tem como a gente dividir o sujeito e falar, agora não é hora disso, agora nós vamos tratar do seu fígado. Não existe um fígado separado da pessoa. Claro. Né? Assim, não existe uma hipertensão. Existe uma pessoa que tem um problema de hipertensão, que exige comportamentos adequados na vida para que faça o controle. O problema é quando as propostas médicas, elas não se colocam para serem adequadas à proposta do paciente, à proposta que o paciente tem na sua vida. E a que pé estão as propostas das instituições aí? Olha, a gente tem, existem três, eu penso assim, que a gente pode falar de um panorama geral, três formas de intervenção que existem. A primeira seria uma forma de intervenção na instituição, no espaço físico e na forma como o ambiente é concebido, né? Então, isso o que acontece? Muitas vezes algumas pessoas trabalham com mudanças na infraestrutura do hospital, mudanças que poderiam tornar aquele ambiente um pouco mais fluido, por exemplo, na clínica de crianças, na pediatria, às vezes tem casos em que se colocam algumas imagens nos corredores, né? Então, tenta tornar um ambiente um pouco menos aversivo, vamos falar assim. Além disso, também, uma das coisas que mais se faz, que é uma coisa importantíssima, mas a minha crítica é que não pode ser só isso, é a inclusão de voluntários. Né? Assim, eles são importantíssimos porque ajudam a gente a recuperar aquilo que é próprio do humano, né? Assim, e ajudam a gente a potencializar a criatividade dos pacientes para conseguir sair dessa situação em que eles se encontram. Então, assim, através das saídas do humor, que são vários palhaços que às vezes frequentam as instituições, né? Assim, então eles apresentam uma possibilidade de vivência diferente daquela que estava sendo mantida, né? Uma vivência puramente de sofrimento. Certo. Da parte da instituição com relação aos próprios profissionais, é preciso também que exista uma atenção para o sofrimento que existe nos profissionais. Porque se os profissionais que trabalham ali necessitam para fazer o próprio trabalho, porque sentem a dificuldade, a dificuldade da prática... Tem que ter um equilíbrio, né, Lucas? É isso, A gente tem que pensar o seguinte, que eu acho que esse, na minha opinião, teria que ser um dos carros-chefes assim, das políticas de humanização, das práticas de humanização de forma geral, que é o seguinte: a gente tem que pensar que se o funcionário, se o profissional, qualquer colaborador que trabalha no hospital, ele acaba por se distanciar afetivamente do paciente, e a gente não pode pensar que aquilo ali é feito por descuido, por maldade. Eu prefiro pensar, uma vez que sou psicólogo, psicanalista, eu prefiro pensar que às vezes isso é parte de um mecanismo defensivo que ele precisa utilizar para dar conta do trabalho. Com certeza. O problema é quando existe somente esse tipo de mecanismo defensivo. E aí é necessário que a gente consiga introduzir para os
trabalhadores também a possibilidade de elaboração daquilo que está se passando ali, porque eles também sofrem a partir do sofrimento do outro. Claro, e por meio dessa elaboração, né, é um tipo de postura acolhedora que ela pode ser levada também para o dia a dia, porque não adianta trabalhar ali no hospital, numa instituição, e ir para casa e continuar da mesma forma, está sempre equilibrado. As políticas de humanização, eu acho que isso vale de uma forma geral, elas não propõem uma atenção ao paciente, ao cidadão, somente com relação no momento em que ele está no hospital. A proposta é muito maior do que essa, né? Assim, a proposta é que isso tenha um efeito dominó na vida, né? Que isso sirva como uma transformação que o sujeito vai caminhar na vida com ela, né? Assim, que sirva como como é que eu falo? Como se a gente pudesse formar cuidadores, para que ele consiga cuidar de si mesmo e cuidar dos outros em volta. E para isso, é claro que é necessário, uma vez que a gente se trata de pessoas, que a gente consiga escutar todos os envolvidos nas práticas, né? E escutar tanto o sofrimento quanto as ideias com relação ao que pode ser transformado nas instituições, em casa, né? Porque se a gente tenta somente prescrever diálogo acima de tudo. O diálogo acima de tudo, porque só a prescrição não tem resolvido. E essa é a abordagem principal da questão da humanização. Ok. Então, muito obrigada, né, pela sua participação, em ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.